Um incidente diplomático envolvendo as duas maiores potências mundiais, que só não deu ruim por causa de um cara. Um confronto de 13 dias, mas que teve uma intensidade nunca antes vista na história. Esse evento foi o mais próximo que se chegou ao início de uma terceira guerra mundial durante a Guerra Fria. E que, se de fato viesse a acontecer, provavelmente nós nem estaríamos aqui para contar essa história. Nesse vídeo você vai conhecer a história da crise dos mísseis em Cuba, o dia em que o mundo quase acabou. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. A crise dos mísseis de Cuba ocorreu em outubro de 1962. Esse é o acontecimento que é considerado o momento mais tenso de toda a Guerra Fria. Bom, a Guerra Fria, obviamente, para quem não sabe, não tem noção de nada, né? Mas deveria ter, pelo menos, né? Se não fugiu das aulas de história, foi a tensão aí geopolítica entre as duas superpotências que se formaram após a Segunda Guerra Mundial, né? Que era a União Soviética e os Estados Unidos. Entendendo a treta. Bom, os Estados Unidos e a União Soviética eram então os grandes líderes dos blocos ideológicos contrários durante o período da Guerra Fria, né? Os americanos então defendendo ali o capitalismo, enquanto os soviéticos defendendo o socialismo. E obviamente rolava toda aquela guerra de poder, os dois querendo mostrar quem tinha um negócio maior. Bom, lembrando que a Guerra Fria nunca gerou um conflito armado direto entre essas duas superpotências, né? Porque, obviamente, se uma atacasse a outra diretamente, com certeza iria rolar uma terceira guerra mundial com bombas nucleares que iriam fazer as bombas de Hiroshima e Nagasaki parecerem com estalinhos de festa junina. O conflito de interesse entre esses dois países resultou em diversos conflitos armados ao redor do mundo, né? Como, por exemplo, a Guerra da Coreia, em 1950, e também a Guerra do Vietnã, em 55. Os Estados Unidos e a União Soviética eram como se fossem mestres, né, controlando suas marionetes por seus interesses políticos. Por exemplo, quem nunca ouviu falar sobre a corrida espacial, né? A corrida espacial que era simplesmente ali os americanos e os soviéticos brigando para ver quem conseguiria explorar o espaço primeiro. Enfim, esse foi só um dos episódios que aconteceram durante a Guerra Fria, que durou de 1947 até o desmantelamento da União Soviética em 1991. Durante esse período, os soviéticos e os americanos disputavam a influência de cada país no intuito de cada vez mais aumentar as suas zonas de domínio, né? Enfim, ampliar o seu território. Isso acontecia ali através de ajuda financeira a outros países ou até mesmo com intervenções militares. E é nessa daí que a Cuba de Fidel Castro acaba entrando na história. A crise dos mísseis. Bom, em 1959, os Estados Unidos perdiam então um de seus aliados, na época Cuba. Por quê? Porque nesse ano foi o ano que aconteceu a Revolução Cubana, comandada então por Fidel Castro e por Ernesto Che Guevara, né? Que eles conseguiram então depor o ditador ali da época, que era o cubano Fulgêncio Batista. E o Fidel, como previsto na época, logo após a vitória, anunciou a implantação ali de um regime contrário aos Estados Unidos, um regime socialista na ilha, fazendo assim, então, Cuba se passar de aliada a um inimigo, então, dos Estados Unidos. E o pior, a ilha de Cuba ficava a 144 quilômetros da Flórida, ou seja, um inimigo ali na colinha dos Estados Unidos. Em resposta à Revolução Cubana, os americanos decretaram, então, diversos embargos econômicos, né, que acabou causando uma instabilidade econômica em Cuba. Além do que também, diga-se de passagem aí, de que em 1961 os Estados Unidos, né, treinaram diversos agentes cubanos que estavam no país para tentar derrubar, né, tentar ocasionar então um golpe contra o governo de Fidel, mas que resultou num fracasso total. Após essa tentativa fracassada, Cuba então se tornaria amiguinha da União Soviética, que era inimiga dos Estados Unidos e na época estava sendo comandada ali por Nikita Khrushchev. Bom, a treta começou a esquentar mais ainda quando em novembro de 1961 os Estados Unidos instalaram ali 15 mísseis nucleares na Turquia
e 30 mísseis na Itália, que, vejam só, fica pertinho ali de Moscou, né, na capital soviética. Então eles tinham armas de alcance de 2.400 quilômetros e com certeza ameaçava ali a integridade dos soviéticos. Claro que Nikita não iria deixar isso barato, né? Como assim? Como assim isso aí? Um sotaque russo agora. Como assim? Os americanos possuem armas... Não, melhor falar normal mesmo. Como assim os americanos possuem mísseis aqui pertinho da gente aqui que pode atacar nossa capital a qualquer momento, se eles quiserem, e a gente não tem nada? E agora que a gente é parça de Cuba, que fica pertinho dos Estados Unidos, vamos fazer a mesma coisa então, simples assim. As armas nucleares chegam em Cuba. Bom, houve então um pedido de Cuba também para colocar mísseis nucleares lá em seu território para deter uma possível invasão estadunidense, né? Como eles já tentaram, né? Eles tentaram em 1961 e não conseguiram. Então, com essas armas nucleares lá em Cuba, Fidel e Che Guevara tinham em mente de que os Estados Unidos não tentariam invadir lá, obviamente. Bom, o líder soviético, o Nikita, ele decidiu então concordar com esses termos, né, já que também seria vantagem para ele, né? Não é só porque ele queria ajudar Cuba, não, é porque também seria muito interessante para o Nikita ter um míssil apontado na cara dos Estados Unidos, já que lá da Rússia seus mísseis não conseguiriam chegar até a capital. Bom, ocorreu então um acordo durante uma reunião secreta entre o Nikita e o Fidel Castro, isso em julho de 1962, né? Então foram construídas diversas instalações, diversas bases de lançamentos de mísseis lá na ilha de Cuba. Com o consentimento de Castro, a Operação Anadir se inicia. Foi a maior operação marítima da história soviética. Os soviéticos tinham apenas 4 meses para organizar, transportar e instalar 60 mísseis nucleares e 40 mil homens em uma ilha a 13 mil quilômetros de distância. E tudo deveria ser feito em segredo. Como os americanos descobriram? Bom, com o começo lá, que a gente já falou dos embargos que os Estados Unidos estavam fazendo a Cuba, eles também, né, estavam sempre de olho ali na Cuba, vigiando o tráfego de navios, né, para ver o que estava acontecendo. E aí, esses aviões dos Estados Unidos começaram a perceber que tinha muita movimentação de navios com bandeira da União Soviética entrando e saindo de Cuba. E aí os caras já começaram a achar meio suspeito. Peraí, o que esse monte de navio da União Soviética tá entrando em Cuba, saindo? Tem alguma coisa estranha acontecendo aí. Então, no dia 14 de outubro de 1962, um dos aviões ali, espiões, né, dos americanos, eles fotografaram ali a região de São Cristóvão. E depois de uma análise, né, 2 dias depois mais ou menos, eles chegaram então na conclusão, né, por causa das fotos que estavam lá, que estavam sendo instaladas diversas ogivas nucleares, inclusive com rampas que permitiam o lançamento desses mísseis ali na fuça dos Estados Unidos. Na última semana, evidências inquestionáveis estabeleceram o fato de que uma série de locais com mísseis ofensivos estão agora organizados naquela ilha cativa. O propósito dessas bases não pode ser outro senão fornecer recursos para ataques nucleares contra o hemisfério ocidental. Foi aí nessa hora então que eles descobriram a caralhada de mísseis que estavam sendo instalados em Cuba, apontados diretamente para Washington, que poderia, por sua vez, chegar na capital em 15 minutos. Olha só a treta. É claro que os Estados Unidos não podiam deixar isso barato também, pô. Como assim? Agora tem míssil da União Soviética apontado para nossa cara aqui? Tá doido, rapaz? Isso era inadmissível, né? Pensar mísseis nucleares inimigos estivessem tão próximos assim dos Estados Unidos. Bom, já para Cuba eles viam, né, esses mísseis como uma garantia de que eles não seriam invadidos novamente, assim como eles já tinham tentado, né? Bom, em sua defesa, o primeiro-ministro da União Soviética na época, o Khrushchev, ele afirmou que os mísseis nucleares eram apenas defensivos, né, e eles tinham sido instalados para dissuadir outra tentativa de invasão na ilha dos Estados Unidos, né? É claro que essa justificativa não foi uma boa justificativa para os americanos. Eles ficaram, mano, não é só isso não, mano, vocês estão querendo treta. E aí a situação rapidamente evoluiu ainda mais para um confronto mais ferrenho entre as duas superpotências. Bom, o presidente dos Estados Unidos na época, o Kennedy, ele avisou então o Nikita de que os Estados Unidos não teriam dúvidas em usar armas nucleares contra Cuba se os soviéticos não tirassem os mísseis de lá. Será a diretriz desta nação
considerar todo míssil nuclear lançado de Cuba contra qualquer nação no hemisfério ocidental um ataque que exige uma resposta completa de retaliação contra a União Soviética. É claro que após esse comunicado a tensão ficou ainda maior, né? Porque o medo das duas superpotências iniciarem um conflito direto era enorme, estava prestes a acontecer, né? Mas o Nikita, ele não baixou a cabeça não. Ele falou, mano, não vamos tirar não. Não vamos tirar. Bom, como resposta a isso, os Estados Unidos também sabia que se eles metessem chumbo lá em Cuba, eles iam explodir tudo lá, mas daí ia arrumar uma treta com a União Soviética, então eles falaram, mano, será que é uma boa ideia a gente tacar míssil aqui em Cuba? Bom, como resposta a isso, os Estados Unidos fizeram um bloqueio naval para impedir a chegada de mais navios soviéticos. Enfim, eles meio que cercaram Cuba ali para impedir, né, que mais coisas acontecessem. É claro que a União Soviética viu isso como uma ameaça. Vocês estão impedindo nosso navio de aparecer aí perto de Cuba? Então eles viram isso aí como uma ameaça também. E outro ponto-chave da crise foi no dia 27 de outubro. Esse dia, se tem um dia que pode ser chamado do dia que o mundo quase acabou, foi esse dia, né? Esse dia também é conhecido como Sábado Negro. E nesse dia quase deu merda, porque um avião americano que estava ali sobrevoando ali Cuba, ele foi atingido por um míssil soviético, e o avião caiu e o piloto morreu. Bom, ainda no mesmo dia, como meio que resposta a tudo isso, um destroyer americano jogou uma bomba de profundidade que atingiu um submarino soviético. A princípio não era para atingir, era só para o submarino subir, né? Mas acabou atingindo, e nesse momento a gente pode dizer que faltou isso aqui, ó. Faltou isso aqui, ó, um priquitinho só para acontecer uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque esse submarino tinha um torpedo nuclear, né? E os soviéticos que estavam nele, como eles estavam muito tempo lá já no submarino debaixo d'água, eles não tinham contato com o mundo exterior, e quando ocorreu aquele ataque ao submarino, eles acharam que a guerra já tinha começado. Então, pô, galera, agora ferrou, mano. Começou a guerra já, vamos pra cima. E os caras tinham um puta de um torpedo lá nesse submarino. E aí o que acontece? Você fala, mano, vamos contra-atacar então. Vamos meter esse torpedo pra cima dos americanos. Destroyer americano derrubou uma carga de profundidade nos arredores de um submarino russo que cortou a comunicação daquele submarino com Moscou. O protocolo aplicado na época pelo comandante russo foi usar a arma nuclear que estava a bordo, pois ele presumiu que deveria haver uma guerra, já que ele havia sido atingido pelo inimigo. Só que para isso acontecer, 3 oficiais que estavam dentro do submarino precisavam concordar. Os 3 precisavam autorizar. Então, 2 deles, a princípio, autorizaram, vamos atacar. Só que o terceiro, o Vassili Arkhipov, ele pensou bem, trocou ideia com os 2, falou, mano, quer saber, cara? Vamos dar uma esperada aí, porque vai que não começou a guerra nada, né? Vamos dar uma segurada, segura esse torpedo aí. Se não manda ainda não. Ou seja, você já agradeceu o Vassili hoje? Porque se não fosse por ele, provavelmente uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética teria acontecido. Porque foi esse cara aí que não deixou que a merda acontecesse. E se tivesse acontecido, né, se esse torpedo tivesse saído do submarino soviético, o resto é história. Então agradeça aí ao Vassili. Treta resolvida. Bom, no total desses conflitos se passaram 13 dias, né? 13 dias de suspense mundial. O presidente já tinha se manifestado em rede nacional, o mundo inteiro já estava sabendo dessa possível guerra nuclear que iria acontecer. Bom, diante desse crescimento de tensão, né, chegou até então generais americanos pressionando o presidente Kennedy para fazer um ataque aéreo, né? E após várias tentativas frustradas, no dia 28 de outubro, o Khrushchev, após conseguir um acordo com o presidente Kennedy de uma retirada dos mísseis que tinha lá na Turquia e da Itália, eles decidiram por retirar os mísseis de Cuba, e também com uma ressalva de que os Estados Unidos também nunca invadiria Cuba. E aí, então, ficou tudo na paz, tudo claro que a gente tá resumindo muita história aqui, mas basicamente eles acordaram. Então, Nikita, ó, o negócio é o seguinte, você quer que eu tire os mísseis de Cuba? Eu tiro, mas primeiro, vocês não vão invadir Cuba nunca mais, e segundo, os mísseis dos 6 aí que estão aqui na Turquia e na Itália, vocês vão tirar. Vocês estão entendendo? E aí, meus amigos, graças ao Vassili, e graças a Deus também, né, que eles concordaram com esses termos, e por pouco o mundo não acabou. Na televisão, todos os canais federais dos Estados Unidos interromperam, né, os programas e transmitiram o comunicado, então, de que o Nikita Khrushchev, ele tinha aceitado os acordos, tudo, e que a treta tinha acabado. Chegava ali, então, o fim da crise e do medo de haver uma guerra nuclear.
que fatalmente causaria aí uma terceira guerra mundial. Em Moscou, Khrushchev escreve uma carta pessoal e muito emocionada a Kennedy, apelando para o fim da crise. Ele propõe a retirada dos mísseis baseado na promessa de Kennedy de encerrar a quarentena e não invadir Cuba. Bom, depois desse episódio todo, estabeleceu-se então um canal de comunicação direta entre os dois governos de Washington e Moscou, a fim de resolver hostilidades como essa, né? Eles provocaram então uma criação de uma linha de contato direta, né, da Casa Branca e de Kremlin, que ficou conhecido como telefone vermelho. Ou seja, a hora que o presidente dos Estados Unidos quiser bater um fio lá, o Putin, ele pode, e o Putin para os Estados Unidos e vice-versa. Eles têm uma conexão direta agora. Se algum dia o mundo se aproximou tanto de uma terceira guerra mundial, esse dia com certeza foi o dia 27 de outubro de 1962. Nesse dia, um conflito nuclear foi evitado por conta de um homem. E foi aí que dois líderes das duas maiores nações rivais entenderam que o diálogo era a melhor solução para evitar uma catástrofe. E você, se você tivesse naquele submarino no lugar dos oficiais, você mandaria o torpedo no inimigo ou não? Esperaria, faria igual o Vacilo, esperaria um pouquinho. E essa foi a história da crise dos mísseis de Cuba. A gente se vê amanhã, mesmo canal, mesmo horário.